Olá, povo do meu coração, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Ore, Mojuba e toda a saudação de respeito a nós, povo de matriz africana. Morrendo de saudade de vocês, mas nesses últimos 2 anos eu me dediquei a alguns projetos que eram meus pessoais e aí eu resolvi voltar hoje trazendo, como sempre, algumas considerações que eu acho muito importantes para que a gente possa desenvolver o melhor do humano, que é o pensamento, né? Eu coloquei aqui um título dentro dessa live chamado Recalque. E recalque nem sempre é como a Chavalecha Popozuda fala, né? Ah, amigas recalcadas, pessoas que não gostam. A gente vai falar de recalque como um material, até vou pegar um exemplo aqui, um material que existe, que eu tenho que, ó, sufocar e colocar em algum lugar. Mas ele está aqui, ó, visível. Quando a gente fala do recalque, a gente vai falar de todo o sentimento que atualmente o candomblé passa na questão do material psíquico, né? Vocês sabem que eu gosto muito do material da psicanálise e ele fala de muitas verdades. Beijinho, Anderson. E dentro dessa verdade a gente vai falar da questão da fantasia, gente. Para que exista um recalque, um sentimento não desenvolvido e não digerido, primeiramente esse sentimento ele teve que aparecer dentro do meu psiquismo ali, né? Nos meus sintomas, como alguma demanda, alguma angústia, alguma tristeza, cuja qual dificilmente vai ser real. Se é um sofrimento, uma tristeza, uma demanda que ela não é real, infelizmente ela foi um material que eu entendi. Eu passei pela rua e alguém virou o nariz para mim. Aquilo vira um material que eu não gostei, não soube elaborar ali naquele momento, não consegui entender o porquê a pessoa virou o nariz, se era coceira no nariz ou não, e aí eu recalco aquele material. Num outro dia, com certeza, beijinho, pai Cleiton, Colofé, num outro dia, com certeza, alguém também vai virar o nariz para mim. E aquele material recalcado vai ser deslocado, porque dentro do nosso psiquismo, a realidade e a fantasia, ela tem a mesma forma de verdade. Agora você imagina, né? Se hoje em dia, quando a gente fala de hoje em dia, o candomblé de hoje em dia, a gente vai falar diretamente desse recalque como a inveja do poder. Desde pequenininho a gente sempre é ensinado, né? Benção, pai Clécio. A gente sempre é ensinado que existe autoridade, poder, o sim e o não. E hoje, na atual sociedade do candomblé hoje, nós encontramos isso? Não estou sendo crítico, não estou construindo uma visão contra as militâncias, contra nada. É a minha opinião, só pertence a mim e cabe somente a mim pensar dessa forma. Então, o que acontece? Toda vez que a gente recebe um filho novo no candomblé, eu particularmente, de 3 anos para cá, eu comecei a restringir o acesso ao candomblé. Não porque eu sou o melhor pai do mundo, ou porque minha casa é a melhor casa do mundo, mas simplesmente porque o que é recolher? O que é estar dentro de um quarto sagrado, de um roncó, de alguma coisa para se iniciar? Eu já falei isso em alguns vídeos meus anteriores, como Sarapocã e o rito de passagem. É se despedir de uma forma que tenho e assumir uma nova forma. O que me motivou muito a fazer esse vídeo aqui foi porque eu sofri, durante esse tempo aí que eu estive mais afastado das telinhas com vocês, a questão do julgamento, muito apontamento, e o Doté vira casaco, o Doté agora dando aula de radiestesia, é pedra, é pêndulo, é isso. Gente, existe tanta casa de candomblé que pratica candomblé candomblé umbanda e jurema, candomblé e alguma outra questão, candomblé e ciganismo. Eu retirei um tempo para um lazer para mim, que se tornou um hobby, se tornou um estudo, e hoje eu leciono, né? Envolve muito estudo, assim como no candomblé, ser um radiestesista envolve estudo diário. E eu queria buscar alguma coisa que ocupasse o meu tempo no período lá endêmico que a gente viveu, na pandemia, e para outras questões. Mas voltando ao assunto do filho que chega em casa. Toda vez que a gente tem um filho novo na nossa casa, esse filho ele busca legitimar a sua presença. Ele sempre chega com uma dor. Cabe ao zelador ouvir essa dor e entender se essa dor é uma fantasia ou se essa dor é uma realidade. Mesmo se for uma realidade do tipo, eu não tenho emprego, implicam comigo, eu não dou sorte na vida, eu não tenho amor, toda reclamação, toda demanda, toda angústia, aquele sentimentozinho que bate aqui no peito, para que seja real, eu preciso entender por quantas vezes o filho passou por aquilo. E é o grande erro que se comete hoje, quando a gente entrega uma maioridade a uma pessoa nova. Entendo que eu não estou julgando aqui também a questão da minoridade, né?
Hoje tem muita gente com 21 anos, com 20, com 19, já vi gente com 18, com 17, tomando o do G, a cuia, a famosa obrigação de 7 anos. E daí você entrega na mão da pessoa um diploma, você entrega ferramentas para que ela vá, a partir dali, cumprir com a sua notoriedade como zelador. Mas voltando naquele assunto anterior que a gente fala, que a gente aprendeu através do sistema de superego, né, o sistema de freios morais, como a vida deveria andar. Nós aprendemos primeiro dentro da nossa casa, primeiro freio moral, segundo freio moral na escola, terceiro freio moral na sociedade, na comunidade, no coletivo, quarto freio moral e último na religião. Como que uma pessoa tão jovem, ela pode estar administrando obrigações, administrando destinos, se a ela, infelizmente, falta a vivência? E essa vivência, gente, quando a gente chega lá e traz a palavra que parece pesada, chamada inveja do poder, a gente está falando o poder da pessoa poder ser alguma coisa, o poder dela poder fazer e o poder dela ocupar uma posição de poder. É uma coisa meio do que Lacan falava, do real, simbólico, imaginário, o que é a minha real realidade, o ser humano real e ideal que sou, o que simboliza aquele poder para mim e que no meu imaginário, o que aquilo vai me trazer como forma de satisfação, tá? Então, na grande verdade, para não deixar o vídeo muito longo, todos nós, eu, você, outras pessoas, todos nós queremos ser um objeto de desejo. Todo mundo quer ser desejado. A partir do momento que eu sou desejado, gostam de mim, fazem o que eu quero, além de eu estar vivendo uma posição narcísica muito confortável, afinal eu tenho tudo o que quero. Assim, quando eu era bebê, eu chorava e me era dado o peito, o mamar, trocavam minha fralda, me pegavam no colo, eu não queria dormir, fazia minhas birras. Assim como naquela época era satisfeito um desejo meu, a minha pulsão, que é esse meu instinto que vem lá do meu material interno, que é por isso que eu não tenho recolhido muita gente hoje em dia, porque quando você deita um filho de santo para que ele se recolha, ele reocupa fantasiosamente a posição de um bebê, seja uterino ou externalizado pós-nascimento. E aquela pessoa já tem tanto material dentro dela, e muita gente solta muito material, muita coisa psíquica no sonho, no dormindo, ou até nos movimentos de incorporação. Você está ali sobre o domínio do seu psiquismo. Então todo aquele material, todo aquele recalque que um dia não foi resolvido, ele vem para fora. E dentre os maiores recalques nós temos aí pertencimento. Eu quero pertencer a algum lugar, eu quero ser alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Existe, além do pertencimento, a questão da realização própria. E o que essa realização própria traz para a gente? A questão de eu querer ser um objeto desejado. E quando a gente fala do desejo desejante desse objeto ser desejado, a gente vai falar que papai e mamãe sempre deram tapinha na nossa bunda. E ali foi corrigindo a gente. Quem aqui de nós não tem lá alguns recalques com pai e mãe do passado? Ah, Doté, mas que assunto chato. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso não dá nada, a gente quer orô, quer cantiga, quer fundamento, quer contribuição, mas é para tudo isso que eu estou falando que a gente vai chegar num determinado fator. Hoje em dia nós temos uma população muito jovem do candomblé que busca com outros zeladores, com outras pessoas com um pouco mais de conhecimento, o futuro da religião. Mas como entregar na mão de uma pessoa somente um pedaço? Para iniciar o orixá X, você pega a folha Y, põe num balaio e faz isso, faz aquilo, você entregou uma receita. Mas como aquele pai de santo, como aquele zelador, aquele tateto, aquele doté, o nome que seja dado, aquele babá, aquele padrinho, vai conduzir aquela pessoa perante os seus traumas, vontades e desejos, se ele não tem experiência de vida. Se a única experiência que ele tem é, eu quero ser um objeto desejado, buscando ser desejado, eu busco ter as minhas vontades satisfeitas, as minhas pulsões realizadas, e eu não entendo a castração. E a castração vem na questão do sim e não, que é o que hoje, na maioria das vezes, a maioria dos barracões passam. Muitos pais de santo, às vezes, precisam usar do filho, da quantidade de filhos, para criar ali o seu comercial, o seu merchan. E esse merchan venha para cá, aqui tem bastante filho, então aqui é muito bom. E nem sempre essa é a realidade, porque senão, o que seriam das grandes casas matrizes que tem 1, 2, 3, às vezes 15 iniciados somente. O que vai valer não é a quantidade, e sim a quantificação de positividade e educação que é dado àquele filho para que ele possa replicar aqueles atos ali na frente. Lá, Platão já dizia
que o ser humano, a criança, ela já deveria ter um herói. E que esse herói deveria ser nobre, justo e bom. Para quê? Para passar as virtudes. Para que o mundo não seja somente um local onde eu acordo de manhã, eu tenho um desejo de ser aceito, minha verdade tem que ser dita, minha forma de pensar tem que ser expressada, eu repito o que eu ouvi ali, mas eu não criei uma ideia, e no final do dia eu quero chegar com tudo isso na minha mão realizado. E quão sedutor é, né? Você acordar de manhã, atender 2, 3 clientes, a um jogo médio de búzios aí de 150, 300 reais. Olha, eu ganho mais que meu pai, que era pedreiro. Eu ganho mais que a minha mãe, que era doméstica. Eu ganho mais que o meu pai adotivo, que é advogado. Olha, eu tenho pessoas que se curvam, que se abaixam à minha vontade, que fazem o que eu quero. Olha a substituição. Eu saio, pego aquele material recalcado, do tapa na bunda que eu tomei da minha mãe, da correção do meu pai, do castigo que me foi impetrado, e eu desconstruo. Eu tiro aquele recalque. E o recalque, ele sempre está aqui. Ó. Se ele recalcar, está dentro do nosso material inconsciente. Material esse vai ser liberado quando seu filho estiver deitado tomando obrigação. Porque na obrigação, ele vai ter um papai e uma mamãe. E irmãozinhos, todos que vão estar ali direcionados, dando atenção plena para aquela pessoa. E mesmo havendo incorporação, havendo espiritualidade, não está havendo lapidação dessa essência. A pessoa está incorporada, por maior ou menor que seja o grau de incorporação dessa pessoa, ela tem ali uma deusificação. Ela está sendo colocada como um elegum, como um corpo, como um santuário que recebe aquele Deus. E aqueles devotos daquele Deus, eu sou devoto de Ogum, todo mundo sabe do meu amor, da minha devoção por Omolu. Então, se eu vejo um Yaô incorporado com Omolu, não quero nem saber a idade dele. Vou colocar minha cabeça ao chão. Afinal, eu busco frontalizar e busco receber daquela divindade todo tipo de bênção que possa ser limitada. A bênção da saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde de prosperidade, saúde física, saúde comportamental. E isso é um assunto que, quando a gente não consegue dissolver isso certinho, esperar o nosso tempo, nós começamos a agir num processo de delinquência espiritual, onde ninguém me afronta, onde vemos mais velhos desconstruindo o que seria o fator de hierarquia, o fator de respeito, o fator de transmissão, o fator de mentoria, o fator de um mestre. O meu zelador, ele é o meu mestre. Através das experiências dele, eu vou minimamente aprender a lidar com algumas situações, com os casos que ele resolve, eu aprendo a resolver esses casos, e minimamente quero caminhar pelo caminho daquele homem. Eu quero parecer com aquela mulher, eu quero ter a certeza, quisera eu hoje, né, na altura dos meus 47 anos de idade, ter a sabedoria que as grandes madrinhas de Umbanda tinham há 20, 30 anos atrás. Pessoas estavam ali guardando o seu luto, aconselhando, a gente passava pela rua, eu já contei isso para vocês. Mesmo sendo evangélico, tinha que tomar bênção. Benção a madrinha fulana, benção a madrinha ciclana. Porque aquela pessoa era uma representatividade de poder, de carinho e de esperança perante o movimento perdido. Afinal, foi essa população de grandes conselheiros espirituais que trouxe para muitas mães solteiras, para muitos lares em desespero, a ajuda desde a cesta básica até o aconselhamento. Quem não tinha pavor daquela famosa madrinha do bairro, de tomar um solavanco, um puxão de orelha? Então, quando a gente não consegue, quanto a Elegum, iniciar ali o entendimento do que é real, o ser humano real que sou e o ser humano ideal que eu pretendo me tornar, quando eu não consigo entender o simbolismo do poder, e eu quero obter o poder a todo momento, eu quero ter maioridade, eu quero usar o queté antes do horário, o fio de conta de grau, eu recebo um fio e eu torço ele, coloco no pescoço porque me foi dado. Fio de conta é só uma quantidade de miçangas, que antigamente eram joias, porque eram difíceis de ser compradas, e fazia parte da indumentária feminina e masculina às vezes. Hoje é fácil, você vai ali na loja Turuna no Rio, não sei se existe ainda, você vai na 25 de março, você compra. Então eu quero ultrapassar, eu já tenho ali um transtorno de identificação, eu sou precoce, eu não posso esperar as etapas, se eu não espero as etapas, eu me formo um profissional de péssima qualidade, eu me formo um filho de péssima qualidade, eu me formo também um zelador de péssima qualidade. É feio dizer isso, mas é a grande verdade. Eu não confiaria a minha saúde nas mãos
de um médico que eu sei que só comprou o diploma. Eu confio a minha saúde na mão de um médico que aprendeu, estudou, fez sua residência e tem ali a sua cadeira específica. Cada médico tem sua especialidade. Da mesma forma, hoje nós temos aí, eu diria a palavra feia, vítima, mas a grande população idosa está carente, solitária. Todo idoso sofre de sublimação. Eles sublimam a vontade de corrigir, de bater de frente, porque não foi educação dada a eles. Então, imagina uma senhora de idade hoje que demorou casar, demorou tempo noivando e construiu uma família, abriu mão dos seus poderes e outras questões. Um minutinho só, gente, por favor. E hoje vê uma menina dentro de casa não trabalhando e tendo uma compulsividade sexual. O quanto é frustrante para uma pessoa da antiga. E não é, gente, sobre entender a modernidade, não é sobre entender que a vida anda, entender o movimento. O quanto difícil é para uma pessoa mais antiga entender os comportamentos dos jovens hoje. Inclusive hoje nós não temos sequer nível de contribuição financeira para manter aí futuras aposentadorias, né? Não vamos entrar aqui em questão política, né? Nosso papo não é esse. Mas a gente está falando da repetição, repetir bons atos, repetir boas questões. Antigamente a gente buscava esmerar no nosso zelador para ser um homem tão grandioso, tão respeitoso quanto ele. Hoje eu busco ter tudo que meu zelador tem para que eu não espere o momento de eu ordenar. Afinal, eu fui ordenado, eu fiquei de castigo, deram um tapa na minha bunda, retiraram minha bola, cortaram meu videogame. E eu posso fazer tudo isso hoje na religião. Agora pega um ser humano desse, que passou por limites castrativos e não soube passar, fantasiosamente se sente ferido, perseguido, prejudicado, e que alguns zeladores, ao fazer uma leitura de jogo, jogam toda essa culpabilidade para o movimento externo. É um egum, é um exu, é uma inveja, é um feitiço, é uma macumba, é uma quiumba, é um ecutó, é qualquer outro nome que possa ser dado, o obsessor, para justificar aquele comportamento infantil daquele filho. E hoje em dia, a grande parte da juventude, de 16 a 22 anos, estão buscando um local onde eles possam legitimar a sua existência. Aí aqui, ó, vem para ajudar meu pai de santo. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu arrumo. Olha como eu sou amado, como eu sou importante. Sem a minha presença, esse candomblé não anda. E aí a gente vai falar exatamente daquele momento que eu estava falando anteriormente, quando você busca ser desejado e você tem do pai e da mãe correções, você precisa substituir aquele pai e aquela mãe. Não, aquilo não me serve, aquilo não é bom para mim. Então eu vou substituir aquele pai e aquela mãe pelo meu pai pequeno, pela minha mãe pequena, pela Eked, pelo Ogã, e eu vou ter ali a mínima admiração daquela pessoa por mim. Mas aquela pessoa não conhece todo o meu contexto, todo o meu peso. Então ela vai me amar, vai me abraçar. Mas no primeiro momento que aquele filho sendo abraçado e amado substituiu pai e mãe por aquele pai de santo, Ogã, Eked, madrinha, padrinho, seja lá o nome dado, a partir do momento que ele começar a relembrar o recalque, ó, mamãe disse que eu não posso sair à noite e beber, que eu não tenho idade. Aí um dia eu conversando com a Eked fala, ó, meu filho, você está bebendo demais, você não pode. O recalque aparece. E aí todo aquele amor que eu dei ao meu pai de santo, todo aquele pertencimento que eu quis ter, toda aquela legitimação que eu busquei ali naquela casa de santo, dedicando, dando meu suor, que foi dando tudo isso para buscar uma visão, para que eu fosse um objeto amado, aquilo cai por terra. E aí eu pego todo aquele meu ódio anterior e eu desloco para o meu atual zelador. Porque quando eu pego e eu transformo o zelador em pai e mãe, eu estou fazendo uma cisão, tá? Eu transformo o meu zelador, a minha zeladora, num depósito. Um depósito de ansiedades, um depósito de frustrações, um depósito de exigências. Aí vamos falar do narcisismo. A gente vive agora um período muito doentio, onde todo mundo quer a melhor fatia do bolo, não quer saber de onde o bolo vem, para onde o bolo vai. Se não tem a fatia do bolo, se vitimiza e é perseguição. Aí vem a militância muito pesada. Eu mereço ser, eu tenho dom. Eu nasci para isso. Hoje, a maioria dos filhos que procuram uma casa não procuram para viver uma vida espiritual. Eles procuram para serem pertencentes a um culto espiritual e dali tornarem aquele conhecimento como uma matéria poderosa
para futuro uso do seu conforto. Porque aquele filho, se ele não sabe lidar com o patrão, sofrer supervisão, ele não é obediente. Se ele não consegue acordar cedo, ele não tem organização. Se ele não segue um ritmo de trabalho, ele não tem estrutura energética. Se ele não se serve a nada ele serve. Então, como que uma pessoa despreparada para a vida, descompromissada com a sociedade, serve para a zeladoria espiritual? Os antigos serviram, que os antigos bolaram, caíram em meio a roças, a cidades do interior, de uma educação rígida e extremamente de cobrança. Então, automaticamente, nós tínhamos ali uma outra estrutura. E aquela pessoa que assumia aquela história espiritual, dentro daquela roça, ela, de certa forma, assumia, porque ela teria ali outros abais, outros mais velhos para poder participar. Então, diferente de hoje, que a educação está muito retalhada, onde o pai e a mãe têm que ir para a rua trabalhar e o filho fica sozinho em casa sobre uma outra educação, como que a gente vai fazer quando esse filho busca um substituto perfeito? Olha, ele está indo no barracão de Umbanda, tendo um conselho com o preto velho, olha, ele está na casa do pai de santo dele, ele consegue ter uma estrutura. Ele foi lá e fez aquela pessoa de depósito energético para que ele pudesse ali, de certa forma, dar uma aliviada nas cobranças e nos cortes que ele sofreu de pai e mãe, ou em questões que ele deseja, né? Está no impulso dele, está na compulsão dele, porque está compulsionando, repetindo, ele deseja, mas ele, de certa forma, ele não tem o comportamento de devolução para que ele possa ganhar algo. Quem é que na infância não foi dessa forma? Olha, lava a louça hoje que depois a gente vai comer um cachorro quente. Hoje não existe mais isso, hoje você tem que me dar porque é uma obrigação de você me dar. E para encurtar de certa forma, quando a gente se torna contribuidor dessa questão, a gente está gerando ali um elegum, um iaô, um neófito obsessivo, que deseja ser reconhecido, legitimado. Qual a fé, Jô? Tudo bom, meu amor? Deseja ser legitimado, pertencente, mas deseja primordialmente, precocemente, ultrapassar toda e qualquer etapa de aprendizado. Ele só tem a compulsão. Nós temos um instinto animal. E no instinto animal, se o animal tem fome, ele vai à natureza e ele come. Só que nós somos os únicos animais que temos aí a competência de discernir. E para discernir é negociar. Então, eu deixo para vocês essa questão do recalque e a questão da formação reativa. Com certeza, se seu filho chegar para você, noviço ali, muito meloso, muito amoroso, muito poderoso, entenda, atrás daquele excesso de amor, uma formação reativa. Ele, na verdade, está no processo de substituição, substituindo pai e mãe por você. Mas quando você for o bloqueio do que ele deseja, ele vai pegar todo o recalque de pai e mãe e jogar em cima de você. Aí você vai ter um filho que bebe de resguardo, que não respeita o que lê, que transa em períodos de resguardo, porque tudo isso, gente, foi desconstruído. A grande verdade é que todo mundo pode tudo, a todo momento, ninguém precisa de um mediador, ninguém precisa de um orientador. E a grande verdade é, todo mundo quer ser incluso no poder. Todo mundo quer ter a fatia de poder na mão. E para ter o poder, eu preciso odiar quem evita que eu tenha o poder e invejar aquele que já tem o poder. Para isso eu busco ser, tentando ser eu vou copiar e vou fazer, e sendo e fazendo eu vou adquirir aquela posição. Eu vou interferir no processo de começo, meio e fim. Então, dentro do processo de formação reativa, quando eu chego amando, logo em seguida eu odeio e eu esculacho aquele pai de santo, o zelador não tem que se magoar, porque o filho está jogando sobre ele toda a dor da castração que ele já sofreu. Porém, o pior de tudo isso é no terceiro passo, quando aquele filho de santo vai ocupar a posição masoquista. Ele vai dizer para você, olha, eu vim da casa da Maria, e a Maria me perseguia, não entendia meus dons, o meu Exu batia de frente com ela, eu sou um coitado, porque ele está desenvolvendo narcisismo ainda. Ele ainda é o melhor, porque ele merece tudo, ou ele é o mediano, está ali, eu mereço e dou, ou ele é o narciso porque ele é o pior, o mais sofrido, o mais perseguido, o mais coitadinho. Ele é o pior em tudo. E aí, na posição masoquista,
ele se entende perseguido e prejudicado dos outros. Afinal, ele precisa viver um sofrimento, precisa se castigar. Aí ele relaxa, ele não se cuida, ele entra no movimento ali muito parecido com a depressão, mas é o isolamento. A questão da resistência, não é como eu quero, vai ser por bem ou por mal. Ou eu vou adquirir aquilo na resistência, colocando meu peito à frente, ou vou adquirir aquilo com alguém que me abrace e me dê carinho. E muitos zeladores, gente, passaram também pela posição castrativa e punitiva. Então, Freud já falava que o grande erro é eu querer educar o meu filho, dando ao meu filho o que eu não tive, porque isso é um material meu. Então, hoje em dia, quando a gente entra na questão do barraco, agora eu vou falar da minha questão, por que eu escolhi esse tempo de pausa, em não iniciar novos neófitos e não colocar gente nova para dentro da casa, é porque está se tornando difícil demais levar esse legado de zelador à frente. Eu não digo que eu perdi a fé no candomblé, mas eu perdi um pouco da construção de fé na melhoria do ser humano, que nenhum está buscando. E a gente está dentro de uma sociedade, né? Que existem casas matrizes, casas boas, casas mais frequentes, casas menos frequentes. E para um zelador como eu, que trabalho, estudo e me coloco dentro de uma possibilidade de não responsabilizar a minha roça de santo pelo meu sustento, eu responsabilizo a roça pelo seu autossustento. E eu não sou uma pessoa que faço da famosa salva do orixá ou o dinheiro pago pela obrigação, que eu acho que ele é devido, ele é preciso, eu não faço para o meu sustento, eu uso desse dinheiro para a administração da roça. Então, juntando todos esses pormenores e entendendo que minha casa não é um depósito de expectativas. Bom dia, Sofia, a bênção. Entendendo que minha casa não é um depósito de expectativas, como lidar com esse candomblé nos dias de hoje? E ainda nós temos a seguinte questão. Nós temos os alienadores parentais, que são os zeladores que pegam aquele seu filho que tem ali, seu filho tem uma compulsão em ser pai. Não é pela religião, ele só quer ultrapassar o caminho da lei. Ele rejeita e ele vive uma personalidade perversa. Sendo perverso, ele não aceita a castração nem a lei. Aí você vai ser o mal falado, o grande perseguidor e a pessoa que com certeza vai ser o alvo de ataque 24 horas por dia, junto com esses zeladores que elaboram essa alienação parental, desconstruindo o seu poder e autoridade. Porque nós temos o poder, nós temos a autoridade. Deixa nosso poder, nossa autoridade esteja em proteger o sagrado, saber a quem multiplicar, porque melhor um segredo contido e esquecido do que na boca e na mão, como ferramenta daquele que não tem maturidade e autoridade para poder usar aquilo. Então essas são as grandes realidades, eu pretendo voltar a falar. Eu deixei de lado as lives há um pouco tempo atrás, uma por investimento, estava num outro processo da minha vida. Eu estava estudando demais, como ainda estou, eu me mantenho sempre em estudo, mantive minhas obrigações espirituais e mantive minha devoção e meu dízimo para com a minha divindade. Porque indiferente ao barracão, ao título que tenho, eu tenho o meu compromisso com o meu Vodun, com o Logum Edé. Só que hoje em dia está se tornando muito difícil, porque a gente está recebendo na casa de santo muito ser humano com transtorno de adequação. Para mim que faço de vez em quando campanhas de jogo, e pretendo voltar a fazer, tem dias que você senta no jogo fazer uma campanha de ajuda para pessoas, que é como se você copiasse e colasse um jogo para outro. As reclamações são falta de caminho, mas eu não procuro. Falta de oportunidade, mas eu, quando a tenho, eu desperdiço. Eu tenho missão, eu tenho guia, eu tenho divindade. Na minha casa eu não toco umbanda, infelizmente eu não tenho esse dom. Mas na minha casa quem tem divindade, abaixo da maioridade, não toca em bebida, nem participa de momentos com bebida. Não quer a sujeira, porque não é permitido, não é certo. Como a gente vai dar a um jovem, ainda no movimento ali, naquele movimento de posição delinquente, uma ferramenta para que ele se abuse, para que ele fantasia, eu estou com a pombagira, o Exu tal, eu estou aqui virado, eu sou o poder, e Dona Maria come na minha mão, porque depende da minha pombagira. E hoje, se a gente não tomar cuidado, nós vamos nos tornar os grandes formadores de pessoas narcisas que vão pegar dessa população idosa, que está carente de amor, carente de carinho, e eles vão extorquir aquela população através do seu auto-benefício. É toda uma visão muito pesada. Mas visão bonita, gente, a gente tem que ter convivendo no axé. Experiência, espiritualidade, colofé, irmão Tuca, espiritualidade, convívio, orô, a gente aprende convivendo. Porque fora disso tem a internet aí com 150 mil
e uma informações. Escolofé, Ju, tudo bom, meu amor? Mutumbaxé. E também uma outra coisa muito preocupante. Eu recebi umas ligações de umas pessoas, eu não me esquento, gente, de contribuir com ninguém. Quem me conhece sabe que eu contribuo, sou de contribuir. Mas não tem como você contribuir com uma pessoa que tem lá a sua menor idade, com pouca experiência, e que fala assim, ai babá, eu queria muito uma contribuição que eu estou iniciando o santo tal. Aí a minha primeira pergunta que vem na minha cabeça, colocou o santo para dentro. Cadê o conhecimento da sua raiz? Cadê o seu zelador ou o mais velho, caso ele não possa estar presente na minha casa, os mais velhos às vezes estão presentes no meu lugar. Se você não tem essa aprovação, esse suporte, você é um pai ou uma mãe adolescente irresponsável a trazer à terra uma vida que você não soube educar, mas fulano tem dom. Eu não sei que tanto dom é esse, gente, porque tem dom, vocação e aptidão, né? Todo mundo tem aptidão a jogar um búzio, todo mundo tem vocação a ser pai de santo, todo mundo tem desinência a ser alguma coisa. Agora a grande questão é o que você traz como material complementar para agregar. Você vai atender um adolescente, você é um desses jovens zeladores que sofreram ali indisposição com o patrão ou sofreram um corte. Ah, não, eu não dei certo no trabalho porque eu tinha dom, tinha que ser pai de santo. Como é que você orienta uma pessoa se você não passou por aquilo? Como ensinar a fazer um bolo de fubá se você não sabe o sabor ou minimamente sabe a composição daquela receita? Então parece que eu também estou sendo castrativo, mas eu me considero como um replicador das educações que eu tive. Então hoje em dia, você quer tomar 7 anos? Pô, cá, qual a sua história, de onde você vem, para onde você vai? Isso não quer dizer que você vai ter acesso pleno a todas as informações necessárias. Porque para que você quer informações se você, no seu tempo de precisão, não teve convívio? Você não viveu roça. Eu digo, bato no peito. Apesar de ter algumas testemunhas minhas que hoje em dia não se afeiçoam pela minha pessoa, e a mim pouco importa, eu tive a boa aventurança de poder ralar, depenar muita galinha, receber um carregamento de frango, administrar, pagar, preparar o orô, preparar a bandeja de temperos, o acaçá, preparar o balaio. Não sou do Alaquetu, mas já participei de muito erupim. Fazer isso, fazer aquilo, ver uma folha ser cantada. Minimamente, um zelador tem que ter o dom de administrador. Segundamente, o zelador tem que ter o dom de orientador. Em terceiro lugar, ele tem que ter vivência familiar, para ele saber o que é ser pai, o que é ser filho, sobrinho, mais novo e mais velho. Em quarto, o zelador tem que trabalhar, porque ele sustenta a sua casa. Em quinto, para que ele ensine o filho a trabalhar, ele tem que dar o exemplo. No que ele trabalhou, no que ele foi. Ah, até, mas é muito pejorativo. Eu tenho o dom e meu Exu atende 150 pessoas. Ok, que bom para você. Mas que conselho você vai dar quando uma pessoa lhe procurar para falar de uma indisposição no trabalho? Você sabe negociar sentimentos? Então, o zelador hoje em dia, que se perde, não se aperfeiçoando na vida, ele chega, eu digo que eu cheguei aos meus 25 anos de santo, 47 anos de idade, extremamente feliz, porque de certa forma eu consigo ter a experiência necessária para aconselhar toda e qualquer pessoa. Muitos não gostam do meu jogo, às vezes, que o meu jogo é meio pauleira. Não tem ebó, não tem banho de erva, não tem nada. Não tem essa falsa esperança dada por um mediador espiritual que vai te salvar da situação que você escolheu estar. Então, cabe a você, receba aqui, faça esse banho, tenha esse procedimento e siga a vida. Sem ressignificação não há resiliência. Se não há resiliência, nós estamos sendo financiadores ou fiadores, né, como pessoas que alugavam casa anteriormente, fiadores ou financiadores de futuros delinquentes fantasiosos emocionais. Então, cada um tem o acesso, o dom da onde imagina e possa ter. Eu tenho filhos que estão comigo já há 14 anos que foram iaôs excelentes. Então, com 1, 2 anos, 3, tinham acesso a muita coisa, mas nunca se abusaram e perguntaram, pai, aquela bola de farinha com pedaço de carvão é para aquele ato dos 7 anos ou do 14? Eles estão sabendo esperar o seu momento. E aí não tem como você desestruturar uma egrégora que já é existente, já funciona, aderindo novos membros. Então eu não sou a pessoa que quero boicotar o nascimento de novos vodunces, afinal, se não nascerem novos vodunces, a religião vai se extinguir, vai ficar velha, parada. Mas eu sou totalmente contra a inclusão sem a questão da maturação.
a questão de um filho, eu já assinei muita lista. Eu sou super a favor de você doar, é um dízimo que a gente dá, né? Contribuir com o outro, afinal, heranças vêm de uma coisa que é passada pra gente. Mas hoje em dia tornou-se uma metodologia fácil. Siga a sua lista, recolha a sua lista, vem fazer seu santo. Eu, egoicamente, como zelador, tiro mais um iaô para fora, sou o bambambam do pá da parada, fiz aquele santo difícil, mas aquele filho sai, não trabalha, não faz, não pinta, não borda, não acontece, participa de inúmeras outras casas, aprende a lidar com o sagrado. Mais à frente ele vai ser um conector ou um mercadante de conhecimentos. É o que a gente vê por aí. Portanto, vinha somente para esse bate-papo, matar a saudade de vocês, dizer que eu não deixei de ser mais ou menos zelador pela magia que eu pratico, que é a radiestesia. E dizer que para ser isso tem que estudar. Bem como para se tornar um zelador você tem que ter experiência. Você tem que estar na expectativa da experiência. Quando você consegue concordar em números, gênero e grau com tudo que seu cliente, filho, ebome ou pessoa traz, infelizmente isso está fora de uma coerência. Porque para cada história, a verdade verdadeira, a verdade contada e a verdade que você ouve. Então, fiquem com Deus, um grande beijo. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Ore, Mojuba e Saravá. Pensem um pouquinho toda essa situação que eu trouxe para vocês sobre a questão da fantasia e se imaginem nesse atual mundo do candomblé, onde nós precisamos viver com a restrição, porque infelizmente o temor ao orixá acabou. Mais velhos desconstroem isso, dizendo que ninguém precisa de orientador, de zelador, que candomblé é uma grande mentira, e que você pode ser senhor do seu altar dentro da sua casa. Ok, mas o que você faz com todo esse material? Você vai pegar toda essa energia arquetípica de Ogum e vai correr atrás do seu caminho? Toda energia arquetípica de Exu e vai ser o co-criador da nova realidade? Você vai pegar a inteligência arquetípica de Ossan e vai entender um pouco de erva para poder se autocurar, inclusive, dos seus sintomas internos? Você vai pegar a informação arquetípica de Oiá e vai ter ali a força, a vitalidade. Você vai ser justo, nobre, bom, como Xangô, e por aí a coisa vai, porque é para isso que serve os arquétipos do candomblé. Se incorporar com o orixá não faz da gente aquele orixá, faz minimamente a gente ter o tchá, a força no ori para se comprometer, como eu me comprometo com o meu santo, criatividade, didática, inteligência, trabalho, batalha e força. Então, grande beijo, esse recado que eu queria dar. Eu devo voltar agora com certeza com as questões das lives, que eu acho muito interessante a gente voltar a tocar em alguns assuntos que são interessantes para quem queira ouvir. Se você gostou, dá um likezinho aí pro Doté, compartilha essa live com quem você acha que possa precisar, com quem está começando a carreira assim, como zelador, né? E eu digo, hoje em dia eu rezo muito a Oxalá que os atuais zeladores que estão começando as suas roças, eles tenham disciplina, bastante gestão emocional, esperança, expectativa e apoio, porque está tudo extremamente difícil. Ou você assina embaixo do que é feito e corrosivo, ou você não pertence a um clã. E isso é a mola chefe que faz o mundo rodar. Grande beijo, amores. Fiquem com Deus e nos vemos aí no próximo encontro, se Deus quiser. Se alguém tiver algum pedido de live, algum assunto queira falar, deixa aqui no comentário, depois com calma eu dou uma olhadinha. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho como radiestesista e os cursos que eu dou, lá no Instagram, @Dr. Radiestesista, ou radiestesia, né? Grande beijo, tchau, tchau, amores. Fiquem com Deus, que a gente saiu das funções de Xangô. Hoje é dia de colocar a casa em dia e já se preparar para o andamento da casa para a festa das Iabás. Fiquem de olho que eu vou trazer uma campanha para o mês de dezembro. Beijo, Nanda, Colofé, meu amor, saudades também. Jogo de búzio em troca de brinquedos e roupas usadas, para a gente poder fazer o Natal lá do meu bairro de Jardim Fernanda, das crianças carentes, tá bom? Então fiquem de olho aí, vou voltar com a metodologia que está mais segura agora do jogo presencial, nas campanhas que eu fazia, tá bom, amores? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.